naquele momento, porque até mesmo Pedro andar sobre as águas já estava no projeto de Deus, né? Já era projeto de Deus isso acontecer. Então eu estava sendo submergido por conta do problema de deixar de olhar para Cristo, né? Este episódio acontece logo após Jesus alimentar uma grande multidão, né? Ele envia para o outro lado. Durante a madrugada o vento se levantou, o mar agita, no meio da tempestade Jesus aparece andando sobre as águas, né? Pedro, movido pela fé, pede para ir ter com Jesus, né? E por um momento ele experimenta o impossível, mas quando tira os olhos de Jesus e foca na tempestade, começa a se afundar. Então eu vejo que Pedro, nesse exato momento aqui, ele tinha fé, acreditava em que ele poderia andar sobre as águas juntamente com Jesus. Enquanto Jesus, nós vamos ver que Pedro, ele vai ser convidado a andar sobre as águas, e Jesus chama Pedro, e Pedro sai do barco, começa a andar, né? E os discípulos ficam maravilhosos. O único dos discípulos que teve coragem de sair do barco, que estava enfrentando uma tempestade, para viver algo extraordinário na presença de Deus. Queridos, Pedro na verdade era um homem que tinha muita fé, acreditava muito no poder de Deus, e quando ele viu a oportunidade, que isso daqui foi a oportunidade que Pedro teve, quando ele viu essa oportunidade de andar sobre as águas com Jesus, ele não hesitou, ele falou: Deus, se o Senhor é realmente o Cristo, me manda ter contigo por cima das águas. Então Pedro vai descer do barco, vai começar a andar, e os discípulos vão ficar ali pasmos vendo aquilo acontecer. Mas só vive o sobrenatural quem toma atitude. Se você não tomar atitude, de verdade, você não vai viver o sobrenatural. Se você não tomar atitude, de verdade, você vai ficar no barco cheio de tempestade e não vai sair para viver o extraordinário, diferente dos outros discípulos. Ele falou: não, eu preciso viver isso que Jesus está me mostrando aqui, está diante dos meus olhos, eu preciso viver isso, né? Então Jesus, ele chama Pedro, Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas, enquanto os discípulos ficam com medo dentro do barco, né? Então Pedro sai do barco do medo e começa a andar com coragem sobre as águas. Deixa eu dizer algo para você nesta manhã: saia do barco do medo e comece a caminhar sobre as águas, tá bom? Comece a caminhar sobre as águas da coragem, né? Ou seja, daquilo que Pedro estava vivendo ali naquele exato momento, tá bom? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a fé que ousa sair